11h17, de volta com o CBN Ponta Grossa, a primeira edição. Você estava acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube e Facebook, viu que eu, o professor Albino, estamos dando risada aqui. A gente está vendo essas coisas de inteligência artificial, produção de música, inclusive, né? A gente estava falando, esse ano tem eleições, né? O pessoal vai fazer os jingles, tudo com inteligência artificial. O professor Albino Sessi Júnior com a gente aqui no CBN Inteligência Artificial. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Manuel, tudo bem? Prazer para estar aqui de novo, né? Para poder falar para todo mundo um pouquinho sobre ChatGPT hoje. Saiu mais coisas aí essa semana, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bacana, eu vou pegar também os jingles e vou começar a jogar nessas plataformas para a gente poder fazer a avaliação se é ou não inteligência artificial, né? Então, coitado cara, do tem que pessoal ver. aí, que trabalha muito, né, nessa época do ano aí. Tem que ser bem criativo aí agora, porque tem concorrência forte. Professor, a gente estava falando, inclusive até abordamos isso na CBN nesta semana, sobre uma atualização do ChatGPT, que promete aí ampliar ainda mais a interação, a agilidade também. O que a gente tem de novidade? Então, vamos tentar dar um contexto para os nossos ouvintes aí. A primeira coisa é falar que dia 13 de maio, se não me engano, saiu o 4O, né? Que é esse modelo que deu a grande mudança, porque ele é multimodal. O que significa isso, pessoal? Até então, todos os modelos de IA generativa, tal como o ChatGPT, eles funcionavam com texto. Então, é uma técnica que basicamente copia texto e alimenta essa IA com texto. Esse foi o primeiro modelo da OpenAI, que é a criadora do GPT, que aceita áudio, vídeo, imagem e texto. Então, isso aumenta a possibilidade de tudo que é jeito. Expande muito mais, tanto que no dia que eles lançaram, eles fizeram várias exposições do tipo, usar como intérprete automático. Eu estou falando com uma pessoa em tempo real, com outro idioma, e a IA vai ouvindo e traduzindo os dois idiomas ao mesmo tempo, sem eu precisar fazer um comando novo. Eles fizeram uma exposição de eu vou fazer uma entrevista de emprego. E eu quero simular essa entrevista desde que a IA analise a roupa que eu estou usando, a minha fisionomia, o meu cabelo, e me dando um feedback de como que eu posso ir melhor nessa entrevista, entre várias outras coisas, porque a possibilidade agora é infinita, porque eu aceito áudio, vídeo, texto, imagem, enfim. O que aconteceu essa semana, que acho que foi o que vocês discutiram até, saiu o modelo 4O Mini, né? Então, o que muda agora? Na verdade, pessoal, eles estão tirando o 3.5 Turbo, que era um modelo que estava disponível para quem paga o GPT, e estão liberando esse 4O Mini, que melhora o processamento. Então, pensa assim, para a gente processar texto, imagem, vídeo, tem muito desempenho computacional por trás disso, e o custo é muito alto para fazer isso, né? Então, eles liberaram um modelo que usa menos parâmetros, foi treinado com menos parâmetros, mas a eficiência é maior, e gasta menos desempenho computacional. Então, é esse modelo que está disponível. Foi isso que saiu semana passada, dia 18 de julho, eu acho que foi aí, terça passada. E o que muda para a gente como usuário? Cada vez fica mais rápido, né? Só para a gente ter um grau de comparação, a gente até estou com a colinha aqui. No modelo anterior desses, para a IA, o GPT, dar um resultado de 488 palavras, ele demorava 1 minuto e 10 segundos. Então, você pedia algo para ter essa resposta, era 1 minuto e 10 segundos para ter 488 palavras. Nesses modelos, demora 12 segundos, 10 segundos. Muito, né? É um absurdo. É um absurdo, sabe? Se rolando ali, você já vai vendo em tempo real ele escrevendo. Exatamente, né? Sabe? Então, essa mudança e as infinitas possibilidades que dá para poder implementar soluções, né? Tem muita solução que a gente vê que está usando o GPT, a gente nem sabe, porque conecta com a API, conecta com esses dispositivos, e essas respostas estão cada vez mais rápidas e cada vez com formatos diferentes, né? Então, é difícil até imaginar o que vai vir para frente, porque se ele já está conseguindo processar vídeo, já está conseguindo processar áudio em tempo real, praticamente, 10, 12 segundos, né? Acho que a tendência é diminuir cada vez mais e ser cada vez mais rápido. Com essa atualização, ele também gera o vídeo, o áudio e a imagem, ou ele processa para te dar as informações em texto? Então, é uma boa pergunta, né? Do jeito que está disponível para a gente, pessoal, em usuário comum, né? Pensando que a gente acessa o GPT, seja pelo aplicativo, seja pela internet, lá no site, ele não tem a disponibilidade de gerar esse vídeo para você ainda, ele não gera esse áudio para você ainda desse jeito. Se você usa o aplicativo, né? Se vocês forem procurar o aplicativo, fica até uma dica. Entrou lá na Play Store, na App Store, você vai procurar ChatGPT. Os primeiros resultados não são o aplicativo oficial. São pessoas que criaram usando alguma coisa do GPT. Tem que procurar quem que é o fabricante que desenvolveu, no caso, é a OpenAI. Esse é o aplicativo oficial. Nesse, via aplicativo, você consegue falar e ele te dá uma resposta em som. Então, isso é bem interessante, sabe? É uma coisa que a gente já consegue fazer. Acho que a gente pode até mostrar aqui em tempo real. Vamos fazer um testezinho aqui. Acho que vai funcionar aqui. Ó. A gente só mira ali no microfone. Vou colocar no microfone aqui.
Eu vou colocar aqui... Então, pessoal, eu estou com o aplicativo aberto no celular aqui, eu vou colocar para ele ouvir áudio e eu vou pedir para ele passar uma mensagem incentivando o uso aí desse modelo. Vamos ver aqui. Então, eu estou ligando, ele conecta, aí ele vai começar a me ouvir. Está me ouvindo já? Então, GPT, bom dia. Estou aqui na Rádio CBN e eu queria que você fizesse uma mensagem para os nossos ouvintes incentivando o uso da inteligência artificial com responsabilidade. Aí está processando. Bom dia, ouvintes da CBN. Aqui quem fala é o GPT-4, um assistente de inteligência artificial. Hoje quero falar sobre a importância de usar a inteligência artificial com responsabilidade. A IA está revolucionando nossas vidas, facilitando tarefas do dia a dia, melhorando a eficiência nos negócios e abrindo novas oportunidades em diversas áreas. No entanto, é essencial lembrar que, assim como qualquer ferramenta poderosa, a IA deve ser utilizada com cuidado e ética. Ao adotarmos a IA, devemos sempre considerar seus impactos sociais, garantir a privacidade dos dados e promover a inclusão. Vamos juntos construir um futuro onde a tecnologia trabalha a nosso favor, com responsabilidade e consciência. Continuem sintonizados na CBN para mais informações e insights sobre o mundo da tecnologia. O professor Albino Sete Júnior acaba de perder a sua coluna para a próxima semana. A gente vai colocar no chat de evento, ela já traz as informações pra gente. Que bacana e que... Assustador também, né? Um pouco. E a gente pode manter o diálogo, né? Então eu posso ir conversando, eu parei aqui, mas você eu não posso... escolheu ser uma voz feminina. Não, mas você pode optar. Tem 4 tipos de vozes disponíveis, eu acho. Você pode optar. Isso tudo está no aplicativo, gente. Está disponível no celular e isso aqui é gratuito. Eu não estou usando nada demais. É o modelo que está disponível, é esse modelo que a gente está falando e vocês viram o tempo, né? A gente fez a pergunta, demorou alguns segundos. Ele já conseguiu processar tudo que eu falei e dar uma resposta, né, organizada, enfim, dentro do contexto. Claro que tem umas limitações, entonação e tudo mais, apesar de estar presente na fala, mas isso pode ser muito utilizado pelas empresas. Por exemplo, uma rádio dentro da empresa para informações e você precisa ali gravar algum informativo, você pode utilizar algo como isso. Chega naquela hora que a gente começa a debater a preocupação em relação ao emprego nesse caso. Exatamente, né? Eu acho que o grande ponto, e é muito do que eu falo nesse sentido, acho que a gente tem que tomar o cuidado de que, isso aqui vai substituir a gente. Não, pessoal. Porque quem treina isso aqui, quem fez isso aqui, foi a gente, né? Por que ele deu uma resposta assim? Porque eu fiz um comando que tem toda uma questão lógica também. Vocês podem perceber que eu dei contexto, eu falei onde eu estava, eu falei o que eu queria. Então, isso é a tal da engenharia de prompts, né? O comando que a gente faz, como a gente faz. Então, mesmo que a gente queira usar isso, para substituir certos tipos de atividades, vamos substituir atividades automatizadas, né? É igual a gente estava escutando. Ok, ele deu um texto coerente, mas será que ele vai conseguir fazer isso de uma notícia em tempo real, igual você estava falando do trânsito, coisas que estão acontecendo, né? Coisas que pessoas estão interagindo, né? Eu acho que é sempre importante a gente entender que quem criou isso foi a gente, quem treina isso é nós, e a voz vai melhorar porque a gente está treinando com voz agora, né? Essa capacidade de entender a voz, ele está melhorando cada dia. Tem muito a ver com a tomada de decisão que muitas vezes só o humano vai poder fazer porque ele vai estar analisando o cenário, que nem a gente aqui no jornalismo, chega uma notícia, você tem que analisar se ela tem critério jornalístico, se ela cumpre alguns determinados fatores para ser isenta, plural e tudo mais. Então, é muito mais difícil. Mas, por exemplo, foi produzido um texto, uma entrevista, e você precisa de uma voz, ele pode te dar essa voz para essa reportagem, vamos dizer assim. Mas interagir, que nem a gente está fazendo aqui agora, isso é anos-luz à frente, né? Sim. E é o caminho que não tem volta, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que entender como usar isso de uma maneira responsável, que é até o texto que ele gerou aqui para falar, foi isso, né? Usando de forma ética e responsável. Eu entendo que as pessoas têm que entender como funciona, eu entendo que as pessoas têm que aprender como isso funciona, saber usar. Porque a maioria das pessoas aí que a gente anda um monte falando sobre isso agora, o pessoal fala, mas eu não sabia que era capaz de fazer isso. Eu não sabia que dava para utilizar desse jeito, né? Então as pessoas têm que entender e usar ao seu favor para otimizar o trabalho, para facilitar tarefas rotineiras, coisas que a gente precisa automatizar, pessoal, né? Vou dar um exemplo, essa semana eu estava lidando com algumas planilhas de uma atividade minha administrativa da universidade e que eu precisava consolidar isso em uma única planilha. Mas isso dá para fazer no Excel? Dá, desde que todos os dados estejam normalizados, eu saiba trabalhar corretamente no Excel. Joguei todos os arquivos lá no GPT e falei, compare o índice-chave ao nome, eu quero que junte isso numa planilha única e me diga se algum dado não está batendo.
Fez, você corrigiu, exatamente. Né, analisou, fez os critérios depois, mas focou em algo que é o mais intelectual, né? Exatamente. Fato. Você exatamente. não deixa de ter a sua parte, na verdade você tem muita parte nisso, mas você consegue ter mais tempo para analisar algo mais importante, né? Sim, mudar, gastar, exato. Nesse mundo que a gente vive, né, Manuel? Uma coisa atrás da outra, cara. É muita correria. Então, se eu posso otimizar as coisas administrativas, que eu posso... Às vezes eu gastaria 2, 3 horas para fazer o negócio, em 20 minutos eu consigo fazer, revisar, olhar se está certo e segue para a próxima atividade, né? Eu acho que as pessoas têm que olhar com esse olhar e ver que é importante aprender a utilizar e tem que utilizar. Não tem como fugir, gente. Está aí disponível. Toda semana tem coisa nova, toda semana está saindo coisa nova. Eu gosto de estar mostrando as coisas de música. Tem muita coisa acontecendo e tudo isso está usando essa mesma tecnologia por trás, que é da IA generativa. Muito bacana. Inclusive, uma coisa que o ChatGPT não faria era romper a pauta, né? Porque a gente recebeu uma pauta essa semana e eu falei, não, temos que falar aí do novo aí. A gente rompeu, porque foi muito legal você poder ouvir o ChatGPT falando ao vivo aqui na Rádio CBN. Professor, obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado para todos aí. Até semana que vem.